Tem aqui comentário do nosso Instinto Alfa. Eu sei que ele falou: o segredo de ganhar a guerra é fazer com que as mulheres fiquem umas contra as outras, né? Eu achei interessante isso aqui comentar, porque é o seguinte: o que a gente vê, na realidade, a gente vê muito as mulheres uma contra as outras na questão de briga contra o ego, né? A mulher briga para ver quem tem o vestido mais bonito, o salto mais bonito, o marido mais rico, o marido mais bonito e assim por diante. Só que na prática a gente não vai conseguir nunca fazer as mulheres estarem brigando umas contra as outras, porque nessa questão do feminismo traz elas são muito unidas nessa questão. Por exemplo, eu vejo a sociedade moderna hoje, ela está indo uma ladeira abaixo sem freio. Porque antigamente, como o padrinho falou, há 50 anos atrás, o casamento era daquela forma, porque quem que tinha as rédeas do controle da situação na época? Era justamente o homem. O homem chegava em casa, palavra é lei, né? Aí o que acontece? O feminismo veio e deu esse 360 na cabeça da mulher, e a mulher acha que ela tem a mesma capacidade que o homem, tanto para trabalho quanto força física, e a gente fica nessa discussão, vai e vem, quem é mais forte, quem é mais fraco, quem é mais inteligente, quem é mais esperto. E, por exemplo, na questão da guarda compartilhada, é problemático, mas eu acho que sempre deveria dar preferência para a questão da melhora da criança, independente se é com a mãe ou com o pai. Porque antigamente, na época lá dos vikings, anteriormente, né, o homem ia, bravava, conquistava, pegava o ouro, e se tivesse criança alguma coisa, levava a criança para casa, a mulher cuidava, e no futuro essa criança se tornava um guerreiro e ajudava a conquistar novas áreas. E como o Rashid falou na questão da evolução industrial que a mulherada entrou, né, no setor, com o capitalismo, trabalhando, ela entendeu que o homem, como foi falado, é descartável, e ela fala, ó, eu vou fazer aqui do jeito que eu quero, como bem eu entendo. Então, esse é o meu ponto de vista na questão da falta de controle. A gente precisa, justamente na questão política mesmo, na questão de legislar, criarem leis, para fazer o contrapeso nessas leis que são misândricas, onde, por exemplo, o Rashid, que teve 7 anos para ter a guarda da criança, sendo que a mãe maltratava essas crianças, né? E com um contrapeso justo, não maior nem menor, justo, porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela pune o homem mais gravemente porque agrediu a mulher porque ela é mulher. Não, querido. Antigamente, a gente tinha a lei de agressão, né? Eu não sei exatamente como é, mas assim, se agrediu, você sofria com aquela lei. Mas não. Aí hoje a gente tem a Lei da Maria da Penha, se a mulher te acusar, fudeu, irmão, você vai preso, aí chega a polícia, te desce o cacete, né? E a gente precisa justamente, os homens, tanto MGTOWs quanto da Real, como outras áreas da machosfera, precisam estar mais cientes na questão política, justamente para isso, porque se a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente não vai conseguir derrubar uma Lei Maria da Penha, mas a gente põe um contrapeso. Ó, se a mulher acusar o cara de estupro ou de abuso sexual, qualquer outra coisa do gênero, e for falso, for comprovado falso, que foi falso, ó, você vai pagar a pensão, você vai pagar a pensão não, você vai pagar uma cadeia, ou você vai pagar uma medida financeira para esse cara aqui, porque você prejudicou a vida dele. É igual o exemplo do Neymar. A mulher acusou ele lá, já tá pegando pensão de outro cara aí, tá tentando dar o louco no cara. E parece, eu vi uma informação que a Nájila Trindade foi inocentada das acusações. Justamente. Então, quer dizer, isso aí é um incentivo. Isso é um incentivo para que elas continuem assim. Quer dizer, estava descancarado que ela armou aquilo tudo para o Neymar e ela se safou. Então, o que o Estado fez? Ele se intrometeu na vida dos casais. Porque não é possível, se um homem e uma mulher eles brigam,
O que tem a ver os filhos? Daí o que a justiça faz já de começo? Afasta o homem da convivência com os filhos, pelo menos temporariamente. Mas por que a briga, a confusão é com a mãe? Não tem nada a ver com os filhos. Se o pai estivesse maltratando os filhos, daí sim seria outro caso para afastar o pai. Mas não, eles partem do princípio que se o homem briga com a mulher, então ele tem que se afastar de casa e ele tem que ficar, pelo menos temporariamente, afastado dos filhos. E daí o homem tem que correr atrás para ir buscar novas visitas, e eles fazem toda aquela dificuldade, eles mandam psicólogas na casa do pai. Então, quer dizer, quando o pai estava com a mulher, não tinha problema nenhum os filhos ficarem com o pai. Não havia problema nenhum. Daí o homem se separa da mulher, daí já tem problema. Daí já tem que ir a psicóloga lá, a assistência social, para ver se o homem tem condições de cuidar dos filhos. Só porque ele está separado. Então, antes, quando eles estavam juntos, o homem tinha condições, o homem ficava com os filhos, ficava cuidando dos filhos, não tinha problema nenhum. Daí você separa, não, agora nós precisamos ir lá na casa do pai para ver se ele tem condições, se ele oferece coisas para... São várias exigências razoáveis para os filhos. Quer dizer, isso aí é uma discriminação escancarada. Exatamente, são várias exigências. Pode falar, eu passei por várias exigências. É um troço assim, é muito descabido. Nesses 7 anos de ações, foram 5 criminais e 3 de guarda, né? Nos 5 criminais, né, eu fui mandado para conciliação, mediação. Depois eu aprendi, né, com o Eduardo Camargo, né, lendo os textos dele, que você não tem que aceitar mediação nem conciliação nenhuma. Não aceitar. Né? Porque quando você aceita, você está mostrando que aquela pessoa não fez nada de grave. Você aceitou um acordo, então você não pode aceitar acordo. Você tem que fazer com que a ação criminal e a de guarda vá até o final, e se você não ganhar, você tem que entrar com o recurso na segunda instância, que a segunda instância já não é mais vara de família, ela vai para um grupo de desembargadores, né? São pessoas que já estão há anos dentro da justiça, têm muita responsabilidade, eles têm uma visibilidade tremenda, então mudou o jogo. Quando você entra com recurso, você vai para uma outra instância superior e muito mais isenta, porque o grande truque da vara de família é dizer que é um processo de segredo de justiça. Então, esse segredo de justiça para proteger a criança. Eu acho que não é bem por aí, porque se uma mãe agride, ninguém fica sabendo, né? Se eu falar aqui, ó, o número do processo e o que a mãe fazia do que está nesse processo, eu violei o segredo de justiça, né? Então a justiça garante o segredo de esconder o agressor. É uma coisa assim, fantástica, né? Porque todo homem que vai para a justiça, para a vara de família pedir a guarda, é porque tem alguma coisa errada. Ele não confia na mãe, né? Porque o que você ouve muito, né, das feminazes aí é porque ele não quer pagar a pensão. Né? Imagina, todo trabalhador honesto, ele vive para criar família. Na mentalidade dele, né, enquanto não toma uma Red Pill, ele nasceu para formar a família, sustentar a família, dar a vida dele, doar a vida dele para isso. Todo trabalhador honesto pensa assim, porque já é o senso comum, né, que foi construído na sociedade, na realidade, para isso, para escravizar o cara. Porque é o que eu já falei, o cara que é pobre, ele tem que deixar esse preceito religioso
de criar família para o rico, né? Eu tive na Arábia Saudita já algumas vezes, a trabalho em consultoria de empresas, e convivi bem com o modo de vida, né, do Islã, né? Lá, se o cara quiser, se a família quiser, o casal se separar, separa. A obrigação de ficar com os filhos é do homem, porque é ele que sustenta. A obrigação lá é do homem de continuar a criação dos filhos, né? É outra realidade. Outra coisa que eu percebi bem, né, lá na sociedade da Arábia Saudita, né, para entender bem, lá é o islamismo, que lá é a sede, é Meca, é como se fosse o Vaticano dos católicos, né? E é um estado onde as leis são tão rigorosas, né, que é difícil de ter um crime, muito difícil. Na cidade de Riad, capital, quando eu tive a primeira vez, na cadeia pública tinha um preso. É porque ele se casou e não trabalhava, não tinha renda para sustentar a família. Aí ele foi preso, né? Fora disso, não tinha mais ninguém preso, porque a disciplina lá é muito, muito rígida. Agora me pergunta, tem alguma mulher que quer sair de lá? Não tem, porque ela pode pegar um avião e ir embora a hora que quiser. Qual é a mulher que quer sair de um lugar onde o marido sustenta, ela tem acesso aos bens de consumo, né? É protegida pela família, né? Nenhuma mulher quer sair. Eu nunca ouvi falar de uma mulher que quisesse sair da Arábia Saudita e morar na Europa, né? Nunca ouvi falar, pelo contrário. Eu vejo muitas europeias que procuram um sheik para morar ali, né? Então, como eu estava dizendo, na vara de família, eu passei por todos esses atropelos, né? Nesses 5 anos, até eu conhecer mais, né, o processo judicial, criminal, né? E perceber os absurdos que faziam comigo. Na última ação criminal, né, que a genitora tinha agredido meu filho mais velho, né? Tentou jogá-lo pela janela, os vizinhos chamaram a PM, né? A PM foi lá, evitou o desfecho trágico, né? Que eu sempre imaginei que poderia acontecer, esse desfecho trágico. A genitora, né, foi também informada ao conselho tutelar, e os vizinhos também me avisaram, né? Quando eu cheguei lá, eu já tive outra surpresa. Isso foi em setembro de 2018. Quando eu cheguei lá, um outro vizinho me chamou no canto e falou: olha só, eu tenho um vídeo aqui para passar para você, né? Eu peguei esse vídeo, né, levei para casa. A narrativa desse vizinho, né, foi algo assim, porque eu já tinha entrado com uma nova, 5ª ação criminal, né, já tinha feito o RO na delegacia, estava seguindo, né, do que aconteceu com meu filho mais velho. Aí ele falou: esse vídeo aqui é da câmera do prédio que eu gravei, né, e quando eu cheguei no prédio, ela vinha agredindo o meu filho mais jovem, né, com pancadas fortes na cabeça. E quando ela entrou no hall do prédio, ele falou para mim, a narrativa dele foi assim: olha, ela se irritou com ele, deu um soco, né, um golpe na cabeça dele, que a cabeça dele bateu na parede, explodiu na parede, né, a pancada fez um barulho ensurdecedor na parede. Logo que ele desmaiou, antes de cair no chão, ela agarrou ele pelos cabelos e arrastou desmaiado até o elevador. Aí eu peguei esse vídeo, levei para casa, assisti o vídeo, né? Reproduzi esse DVD, levei ao Ministério Público, levei para colocar nessa última ação criminal, né?
E tudo isso para ilustrar o quê? Poxa, eu tinha a prova dos vizinhos, eu tinha o BOPM do 5º Batalhão, né? Eu tinha a declaração, né, do próprio menino, né, do meu filho mais velho na delegacia, e me surge um novo fato, que foi o do vídeo, que eu também coloquei no processo, né? Fui lá e coloquei no processo criminal. No dia da audiência, né, no dia da audiência, aconteceu uma coisa sui generis, né? Depois que você estuda, né, o processo judicial, né, como funciona no criminal, né, o novo Código Penal, né, como funciona o processo penal, né? Eu cheguei lá, a promotora, né, a promotora pública, né, que no processo criminal não existe advogado de acusação. Quando há um crime, o promotor é o advogado. Por quê? Porque no crime é o Estado contra o réu. O réu é que tem que apresentar uma defesa, certo? Então você vai ter ou um defensor público do lado do réu, ou o réu vai apresentar o direito dele de defesa. O promotor, ele está do lado de quem? Da vítima. A vítima não pode ter advogado. No crime, é o Estado contra o réu. Aí eu chego lá, a promotora diz assim, pergunta assim para mim, você tem advogado? Aí eu olhei para ela e falei assim, não, advogado meu? Não. Aí ela falou, tá, então eu vou te indicar aqui o defensor público. Aí eu olhei para o defensor e falei assim, não, eu sou o representante legal da vítima. Quem tem que ter defensor é ela. Aí o defensor levantou, né? É até um grande cátedro de uma universidade de direito, ele, né? Se levantou, foi embora, acho que meio irritado, né? Porque ele achou estranho eu não querer um defensor. Eu falei, vocês estão virando do lado do avesso o Código Penal? Eu sou representante da vítima, eu tenho que ter um defensor? Não tem cabimento isso, né? Aí eu cheguei, aí ela perguntou, então você não quer advogado? Eu falei, não, a vítima, o meu filho, ele já tem um advogado, é você o advogado. Ela não se sentiu muito confortável, né? Ela não gostou muito da minha atitude, né? Mas ela viu que eu não era um leigo, eu já não era mais um leigo, né? O Red Pill já tinha vindo já há algum tempo, eu passei a estudar muito, né? O processo penal para não ser mais enganado, né? Mas é assim, da primeira ação até essa, são situações tragicômicas, né? Hoje eu rio muito, porque a situação foi incrível. Não, você é representante da vítima, assim, cadê seu advogado? Eu vou te indicar um defensor. E o tempo inteiro ela tentando argumentos, né, para defesa da genitora, né, o tempo inteiro, né? E eu falei assim, olha só, eu não sei se vocês leram o processo, né? Mas lendo o processo vai ver que ela já teve outras agressões com vizinhos, ela já não cumpriu uma transação penal, e além desse processo ser específico, né, de um crime que ocorreu em setembro de 2018, eu ainda tenho um relato aí de outro crime que ocorreu em fevereiro de 2018, que está aí num vídeo que eu espero aqui vocês assistirem, né? Já que ninguém viu o vídeo, o que aconteceu, eu relatei o que aconteceu, e está aí o vídeo, né? Então, com essa prova, já que não querem chamar de testemunha e não conhecem bem o caso, assiste o vídeo. E quem assiste esse vídeo, eu já postei algumas vezes, as pessoas dizem, poxa, tira isso, você está expondo a criança. Eu falei, pô, meus filhos já estão expostos à tortura há 7 anos. Eu tenho que denunciar,
eu tenho que denunciar. Aí eu falei, o próprio vídeo já fala por si com quem vocês estão lidando. É uma pessoa totalmente, né, como explica o Viking de óculos, uma pessoa totalmente borderline, né? Ela não tem controle emocional nenhum. Quem daria um incapaz para essa pessoa cuidar? Aí eu perguntei, você daria a sua mãe idosa para essa pessoa descontrolada cuidar? Né? Se você não daria, como é que querem que os meus filhos fiquem sendo cuidados por ela? Né? Uma supremacia tão grande da genitora que mesmo ela sendo de problemas psiquiátricos graves, ela ainda tem a preferência para a criação. Assim, muito, muito. É o que eu repito sempre aos garotos lá na escola técnica, na faculdade de agrimensura. Eu explico sempre a eles, olha, o casamento, assiste aí o link, passo o link do Dom Sandro, o casamento é uma coisa que não está mais em acesso dessa sociedade ocidental, não está mais. Né? Toda aquela estrutura que foi guardada, que foi mantida, só acontece só em alguns países do Oriente, como eu conheci na Arábia Saudita. Só o rico tem muito filho, o pobre tem um. Toda pessoa, o trabalhador honesto que eu conheci, tinha um filho só. Agora, os milionários não, eles têm 8, 12, né? Que é a ordem natural das coisas, né? Quem tem muito dinheiro é que pode ter uma prole longa, né? Até porque, para poder cuidar dos negócios dele, eles precisam de muita gente mesmo, né? Todos estudam em Harvard, tem condição. Agora, você, jovem, que não tem condição de formar uma família, pelo menos agora, invista em você, cara, o desenvolvimento do homem. Faz um curso técnico ou nível superior numa universidade à distância. Tem curso aí de R$300. Você faz aí em 2 anos um nível superior, em 1 ano um curso técnico, né? Eu falo sempre aí nos grupos, não deixa de estudar, porque essa sociedade que a gente está vivendo hoje, toda essa história do feminazi, do feministo, das leis misândricas, toda essa história aí, na realidade, eu vou ser bem claro, né? Eu já vivi em política há um bom tempo, em como tudo na política, isso é um estelionato de Estado. Você sabe o que é um estelionato de Estado? Eu que trabalho em meio ambiente, o que acontece? Se criou toda essa grande história do meio ambiente, da camada de ozônio, né, do aquecimento global, só para criarem leis, né, perversas para você poder cobrar caro para um empreendimento ser desenvolvido. Então, concentrou a riqueza. Só as grandes empresas conseguem um licenciamento ambiental. O pequeno não consegue, porque para você fazer um pequeno loteamento, é a mesma documentação, o mesmo custo para você fazer, construir 3.000 apartamentos de luxo. Então, é um estelionato de Estado, é para arrancar dinheiro das pessoas que têm muito dinheiro a partir dessas leis. E quem que criou isso aí? Isso aí já vem desde da escola de Frankfurt, que eu leio sempre na universidade, desde estudante, que eram intelectuais maravilhosos, né? Que estudavam Gramsci, estudavam o marxismo, né? E criaram toda essa ideologia, né? Que pensa na desconstrução da família. Aí a desconstrução da família vai gerar uma sociedade melhor, porque você não vai ter mais o patriarcado, etc. Isso tudo é balela. Isso tudo aí é para criar essas leis e poder assaltar essa quadrilha de pessoas infiltradas em conselho tutelar, em escritórios de divórcio. É para poder assaltar a classe média, destruir a classe média.
que todo Estado totalitário, comunista da China, ditador do um país lá, Cucaracha, todos esses estados totalitários, eles só podem ter uma estrutura social muito pobre e governo. Não tem classe média. Só os estados democráticos de direito é que pensam em construir e fortalecer a classe média. O estado totalitário não, cara. Eles querem destruir a classe média. E o brasileiro que participou do capitalismo, conseguiu crescer e construir uma classe média, não está percebendo isso, que a classe média está sendo devorada por essas leis. O cara casa, né, é obrigado a ir lá para a igreja, né, o tenente ele vai lá para a catedral, né, se casa com uma normalista, daqui a 10 anos ele vai se separar, não tem outro caminho, por mais tradicional que seja a família dele, vai pegar pensão, vai sofrer alienação parental, vai fazer empréstimo e o salário dele vai ficar menor do que do tenente. A classe média não percebeu isso, que está sendo devorada por essas políticas de Estado, né, que são exatamente de 171, de estelionato. Né? Se cria toda essa corrupção de Estado e vai em cima do cara que tem dinheiro e leva. Quer ver só uma prova disso? Que é uma forma de estelionato? Eu participando dos grupos de alienação parental, eu percebi que também tem mulher, né? Aí eu conversei com algumas mulheres. Sabe que nunca muda a situação? Quando você conversa com a mulher lá da alienação, eu sofro alienação, o meu marido levou a filha, a mãe dele entrou com a ação de guarda, ganhou, e eu estou pagando pensão, não consigo ver minha filha. Aí eu percebi, como é que é a situação do seu marido quando casaram? Ele trabalhava? Não, não trabalhava, sempre viveu lá com a mãe e tal. Eu falei, realmente é um estelionato de Estado, porque eles só fazem isso com quem tem o dinheiro. Então, como ela era mulher que trabalhava e não tinha tempo de ficar em casa, o marido era biscateiro, tinha tempo de ficar em casa e ficar com a criança na casa da mãe dele, a justiça achou melhor ficar com o marido. Por quê? Porque esses escritórios profissionais em divórcio vão tirar o dinheiro de quem? Do trabalhador honesto. E nesse caso, né, específico, era a mulher. Era a mulher. Pô, você não é a mulher? Não é você que trabalha? Eles foram em cima de você, pô. Então você percebe bem que é um estelionato de Estado. Eles não estão preocupados se é a mulher, se é o homem, se é feminismo. Isso é um jargão, porque a maioria do trabalhador honesto, né, do que sustenta a família, eu falo honesto é porque é um cara que sustenta a família, é o provedor. Ele é um homem. Agora, se for a mulher, né, o malandro vai fazer a mesma coisa. Vai separar dela e vai tomar uma pensão, cara. É impressionante. O jogo é a verdade desse jogo é essa. É um estelionato de Estado. Eles estão indo lá para derrubar uma classe média. Essa mulher, ela não aguentou, né? Que um homem ainda vira escravo, aguenta. Essa mulher não aguentou. Ela acabou largando o emprego dela. Ela hoje paga pensão com maior dificuldade, fazendo trabalhos particulares, né? Porque ela não aguentou trabalhar, sair de casa e pagar uma pensão. Ela enlouqueceu. Ela disse que ficou um ano se cuidando na psicologia, tomando remédio na psiquiatria,